Então não acreditem no gordo careca da Globo News. Não acreditem no gordo careca da Globo News. Para um dos aspectos mais polêmicos, vamos falar sobre um dos aspectos mais polêmicos dos primeiros 100 dias do governo Trump, foram as tais das tarifas comerciais. E você, com certeza, ouviu falar delas. E muita coisa negativa sendo dita sobre a estratégia do Trump. A ideia do Trump de fazer fair trade e não mais free trade. Qual é a diferença? Fair em inglês significa justo. Free significa livre. Qual é a ideia? Ora, se os Estados Unidos vendem um produto, se um país pode vender o seu produto para os Estados Unidos de forma livre, ou seja, livre comércio, por que os Estados Unidos não podem vender os seus produtos de forma livre também para esse país? Então, digamos que o Brasil faz lá o seu computador da Pense Bem, porque eu sou velho. Aí o Pense Bem pode ser vendido nos Estados Unidos sem tarifa. Mas se a Dell americana quer vender um computador para o Brasil, 100% de tarifa. Ou a Apple, ou quem quer que seja. Ora, isso não é livre comércio. Isso é livre comércio só de um lado. É o famoso livre comércio caracu, onde os Estados Unidos, onde o outro país entra com a cara e os Estados Unidos entram com o resto. Qual é a consequência disso? A consequência disso e de outros fatores, como a valorização constante cambial de quem tem a moeda de reserva do mundo, que é inexorável, é essa aqui. O percentual de pessoas empregadas na manufatura dos Estados Unidos, bota o gráfico para a gente, Bruno, absolutamente despencou. Então você bota em tela cheia, por favor, Bruno. Você tinha, por exemplo, veja o percentual de pessoas empregadas sobre o percentual de americanos, né? Então, assim, o percentual de americanos que estavam empregados na indústria em comparação com todas as outras áreas. Então, em 1900, antes da década de 60, você tinha algo como 31% dos americanos empregados na indústria. Quando você pensa no sonho americano, aquele cara que trabalha, tem o seu carro na garagem, vocês pensam, por exemplo, Homer Simpson, os Simpsons, né? Os Simpsons são um desenho que são construídos nos Estados Unidos da década de 80. O Homer Simpson tem um bom trabalho, no caso dele é numa usina de energia nuclear, mas essa é a ideia do sonho americano, um cara que é sem... O Homer Simpson nunca foi para a faculdade, cara que tem uma formação técnica e que consegue um bom emprego na área industrial. No caso dele, mais especificamente no setor energético, mas ele representava o que se chama de trabalhador blue collar americano. Então esse cara tinha um bom emprego, conseguia comprar uma casa legal, conseguia comprar um carro para ele, um carro para a mulher, criar seus filhos numa escola pública, e esse era o sonho americano. Uma classe média pujante de trabalhadores comuns, trabalhadores braçais. Isso ainda existia, na época que os Simpsons são feitos, é algo como 20% dos americanos trabalhavam nesse setor. Reparem, na década de 50, aquele sonho americano pós-guerra, 30%, na década de 80 já eram 20%, e quando você entra nos anos recentes, hoje, os números estão perto de 7% a 8%. O que aconteceu com esses empregos? Ora, em nome da globalização, os empregos foram parar, primeiro, começaram indo para o Japão, depois para os tigres asiáticos, e depois, finalmente, quando todas as tarifas foram levantadas, quando a China entra para a Organização Mundial do Comércio, vão para a China. O que acontece? O trabalhador médio americano
Isso aconteceu no Brasil também. Vejam como a indústria brasileira desapareceu. Trabalhador médio comum perde o emprego, alguém vira para ele e fala na época, aprenda código, né? Aprenda a programar. Vire programador. As grandes cidades americanas industriais, como por exemplo Detroit, ou toda a região do Rust Belt, onde o Trump ganhou de lavada de novo em 2024, cidades ficam completamente arruinadas, porque as indústrias saem todas de lá. Detroit, que era... Eu estou assistindo a última temporada, reassistindo a última temporada de Mad Men, né, e uma boa parte do programa se passa na Detroit. Né, eles abrem uma sede em Detroit, e Detroit é tida como um lugar da pujança em comparação com Nova York. Então, aquele é o imaginário. Quando você pensa Estados Unidos, você pensa aquilo. Tudo aquilo foi destruído. Tudo aquilo foi destruído. Com isso, os Estados Unidos perdem a sua capacidade de produção e há uma consequência imediata para isso também. Aliás, uma consequência não imediata para isso também, que é a vulnerabilidade militar americana. Ora, se o país não produz mais indústria, num caso de guerra, ele não tem como fazer o que os Estados Unidos fizeram na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. O que ganhou a Segunda Guerra Mundial foi o sangue russo e a indústria americana. A indústria americana, que simplesmente, depois do ataque de Pearl Harbor, quando os Estados Unidos entram em estado de guerra total e economia de guerra, a indústria americana passa a produzir muito mais tanques do que a soma de todos os outros países em guerra. Em menos de um ano, os Estados Unidos estão produzindo mais tanques, mais aviões, mais navios. Qual foi o erro dos japoneses em Pearl Harbor? Quando eles afundam a frota americana do Pacífico, eles pensam, ora, os Estados Unidos vão demorar de 3 a 4 anos para recuperar a frota do Pacífico. Em um ano, os Estados Unidos já tinham dobrado a frota do Pacífico. Esse foi o erro de cálculo japonês. Hoje, quantos navios são produzidos nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem mais estaleiro. Ou setor de microcondutores, por exemplo, semicondutores, que é hoje, digamos, a coisa mais importante, tudo depende de semicondutores. Qual é a capacidade de produção de semicondutores dos Estados Unidos? Praticamente nenhuma. Quase todos produzidos em Taiwan. Não há mais quase nada sendo produzido na América. Não é, as pessoas pensam em iPhone, e iPhone é legal, é importante, mas não é iPhone. É iPhone. Vejam, durante a pandemia, o tamanho da vulnerabilidade que os Estados Unidos ficaram necessitando obter respiradores da China, necessitando obter vacinas da China. E o que a China fez? Utilizou aquele momento de crise como vantagem negocial. Então, quando as pessoas pensam que o que o Trump está fazendo com as tarifas tem pura e simplesmente o objetivo econômico, errado. O objetivo é a reindustrialização dos Estados Unidos. E como é que isso é feito? Bom, de algumas formas. Primeira delas, barateando a produção nos Estados Unidos. Como é que você faz isso? Ora, uma das formas é você retirar regulações ambientais, das quais nós falamos aqui no programa. A segunda é você aumentar a produção de energia e tornar a energia mais barata no seu país. Também o que o Trump fez. Outra coisa que é feita, você tornar mais caro o produto dos outros países no seu mercado, que é o maior mercado do mundo. É para isso, também para isso servem as tarifas. Ou a consequência desse processo, mais de 70 países sentando para negociar com os Estados Unidos. Eu fui ter uma reunião dentro da Casa Branca num dia, falando, Paulo, não tem ninguém para sentar com você, porque todas as pessoas estão ocupadas sentando
com líderes internacionais que estão vindo para negociar a tarifa. Não tinha gente. Então, e é possível que você veja acordos em breve dos Estados Unidos com o Japão e outras grandes economias. Então, você abre o produto, os mercados que tarifavam pesadamente os produtos americanos, de volta para os produtos americanos. Qual é a outra consequência? O enfraquecimento do dólar como moeda. Aí você fala, mas Paulo, o enfraquecimento do dólar é bom? Eu falo, bom, o enfraquecimento do dólar é bom se você pretende reindustrializar os Estados Unidos. Porque se você tem uma moeda forte, significa que os seus produtos chegam mais caros ao redor do mundo. E é por isso que os chineses desvalorizam artificialmente a sua moeda. Qual será a consequência disso no médio prazo? Ora, nós estamos vendo uma enxurrada de empresas entrando nos Estados Unidos. No curto prazo, você tem alguns problemas sérios. No curto prazo, você tem alguns problemas sérios. Primeiro, a queda de bolsa, etc, etc. Eu nunca me preocupei muito com isso. Bolsa cai, bolsa sobe. Eu sou filho de gente do mercado financeiro, né? Então, bolsa cai, bolsa sobe, isso não é tão preocupante. Mais preocupante é o aumento do custo de produtos e a consequência disso para negócios americanos que dependem dessa cadeia de suprimento, especialmente da China. Mas se você... Eu tenho vários amigos que têm as suas cadeias de produção na China e têm os seus negócios nos Estados Unidos. Você liga para eles e conversa com eles e eles falam, cara, as fábricas chinesas estão desesperadas. Se você é um fabricante, você pensa assim, pô, será que eu vou abrir uma nova fábrica na China com 200% de tarifa hoje? Ah, mas o Trump diz que vai cair, mas vai cair para quanto? O quão competitiva ainda é a China? O quanto a China aguenta dessas tarifas? E eu volto a dizer, no momento em que determinados países como o Japão, e vocês viram a notícia, Japão e Estados Unidos iniciando conversa sobre tarifa de maneira tranquila, mas sem progresso. Ou a Índia, o Trump dizendo, eu acho que teremos um acordo com a Índia. Ou a União Europeia, ou a Itália, ou não coloquei aqui, mas poderia ter colocado a própria Argentina. Vocês têm dúvida que todos os países vão negociar com os Estados Unidos, inclusive a China? Então não acreditem no gordo careca da Globo News. Não acreditem no gordo careca da Globo News. O objetivo final aqui, primeiro, alguns objetivos já estão sendo alcançados, como a negociação com países que facilitem a entrada de produtos americanos. Outro objetivo sendo alcançado, desvalorização do dólar. Outro objetivo sendo alcançado, a insegurança para que se invista na China. Isso já aconteceu. Agora, o objetivo de longo prazo, que esse sim está em curso, é a volta da indústria para que os Estados Unidos retomem os empregos do trabalhador comum e não sejam tão vulneráveis de forma geopolítica, no caso de um conflito, como ficaram e como estão neste momento, e dependendo da China. E essa é a base da política externa do Trump, garantir que os Estados Unidos se tornem e permaneçam como a nação mais poderosa do mundo. E isso é ótimo para você. Se você tem alguma dúvida disso, pense 2 segundos como seria a sua vida se a nação mais poderosa do mundo fosse a China ou fosse a Rússia. Vejam o que aconteceu no mundo nos últimos anos, não só com a China se tornando... Não com a China se tornando a nação mais poderosa do mundo, mas se tornando relativamente mais poderosa. Inclusive no Brasil.